E aí eu vou pedir aos irmãos para abrirem as suas Bíblias. Nós vamos ler apenas um versículo agora e basicamente eu quero encerrar uma mensagem que eu comecei há um tempo atrás, né? Falando sobre Jesus em todos os livros da Bíblia, mas eu gostaria de primeiramente agradecer a presença dos nossos visitantes. Nós estamos contentes pelo Márcio e a Yasmin, é isso? Que estão presentes conosco, nos alegra muito o coração. Amém, igreja? São muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe vocês e voltem sempre. Irmã Maria. Ok, então a Daiane, o Márcio e a Yasmin, é isso? Então é um prazer ter vocês com a gente, nos alegra muito o coração e voltem sempre, tá? São nossos convidados especiais, tá bom? Muito bom. Eu gostaria então de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em João capítulo 5. Nós vamos ler apenas agora o versículo 9. João 5, nós vamos ler apenas o versículo, 39, não 9, mas 39. João 5, 39. E nós vamos ler todos juntos, tá? Bem forte. Prontos? 3, 2, 1, já. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vamos orar. Senhor, queremos exaltar o nome do Senhor, por tudo que o Senhor é, e por tudo que o Senhor realmente tem proporcionado a cada um de nós. Esperamos que tenhamos agradado ao Senhor com o nosso louvor até esse momento, mas também, ó Pai, queremos exaltar o nome do Senhor através da pregação da Sua palavra agora. Eu sei, ó Pai, que eu não vou conseguir de maneira nenhuma expressar tudo que o Senhor é em cada um dos livros do Novo Testamento, assim como eu não consegui logicamente externar e demonstrar tudo aquilo que o Senhor é no Velho Testamento. Mas eu peço que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para agir em nossas vidas, que o Teu Santo Espírito venha convencer a cada um daqueles que precisam ainda receber o Senhor Jesus, convencer a cada um do pecado, da justiça e do juízo e salvar essas almas hoje à noite. Nós louvamos o nome do Senhor e pedimos que o Senhor simplesmente fale através do Teu servo. Estou nas Tuas mãos, usa-me conforme o Teu querer, pois eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, amados. Muito bem, quem é Jesus Cristo? Irmãos, é interessante porque nós já passamos pelo Zoom, né? Nós passamos por esta mensagem, mas a primeira parte dela. Na verdade, essa é uma mensagem que eu já preguei há algum tempo atrás, lá na chácara, naquelas pregações de 10 minutos, e por incrível que pareça, eu consegui fazer em 10 minutos, mas na verdade eu só li, não deu para fazer quase nenhum comentário, né? Agora, pelo Zoom, eu pude ter mais possibilidade. Quantos ouviram essa mensagem? Ou pelo Zoom, ou pelo YouTube, ali o Velho Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento. Então, quem é Jesus aqui no Novo Testamento? Em João, versículo 39, capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo, ele estava falando aos judeus, e os judeus examinavam as Escrituras. Eles pesquisavam as Escrituras, realmente querendo encontrar ali a vida eterna. E era interessante porque era uma busca por parte deles. Olha lá, o versículo diz: examinais as Escrituras. Jesus está declarando isso. Vocês estão examinando as Escrituras, vírgula, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Vocês querem saber da vida eterna, por isso que vocês ficam lendo as Escrituras. Vocês estão procurando a vida eterna, vocês querem conhecer a vida eterna, vocês querem receber a vida eterna. Por isso que vocês examinam as Escrituras. Só que o que eu estou querendo dizer para vocês é, olha o que ele está dizendo: essas Escrituras que vocês estão examinando, elas estão testificando de mim. É isso. Então, muita gente usa esse versículo de uma forma errada.
desafiando pessoas para ler a Bíblia. Examinai as Escrituras. Isso aqui não é mandamento não, gente. E muita gente usa desse jeito. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Leu errado. Não está entendendo nada. Precisa voltar para a escola e aprender a ler português. Aqui Jesus não está dando ordem nenhuma. Aqui Jesus Cristo está declarando para eles: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Por isso vocês fazem isso. Eu estou declarando. E essas Escrituras que vocês estão examinando, elas testificam de mim. Então, é importante. Peguei justamente esse texto, porque esse texto vai mostrar que as Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse, gente, testificam de Jesus. Não pude, irmã Jô, não pude deixar de escutar o comentário que a irmã estava fazendo com a irmã Sueli lá na cozinha. Mas é muito importante, e eu creio que não só a senhora pensa assim, mas muita gente pensa assim. Por exemplo, você começa a ler o Velho Testamento e às vezes o Velho Testamento se torna enfadonho. E você às vezes lê o Velho Testamento até assim por consciência, sabe? Falar, poxa, Senhor, eu vou ler porque é a palavra do Senhor, mas o Velho Testamento é difícil demais. O Novo Testamento ainda vai, mas o Velho Testamento... Mas sabe por quê? Porque na verdade nós não estamos lendo o Velho Testamento, ou lendo os textos, tentando achar Jesus ali. Porque se a gente começar a ler procurando Jesus, gente, Jesus, de verdade, Ele está em toda a Bíblia. Ele disse aqui que vocês estão examinando as Escrituras porque vocês estão pensando que vão encontrar a vida eterna nela. E está certo. Só que essas Escrituras testificam de mim. E Jesus é a vida eterna. Ninguém consegue vida eterna a não ser por Jesus Cristo. Então o que acontece? Não vai encontrar vida eterna em qualquer igreja, não vai encontrar vida eterna em qualquer líder religioso, não vai encontrar vida eterna em fidelidade a alguma coisa, e pasme, não vai encontrar vida eterna nem sendo dizimista, viu? Não vai. Se você pensa, eu vou dizimar porque aí eu vou garantir meu lugar, não vai garantir lugarzinho em lugar nenhum. Você não acha isso nas Escrituras, tá? Então não é pagando, dando dinheiro, dando oferta, você não vai receber a vida eterna assim. A vida eterna você recebe através de Jesus Cristo, só Ele. E aí, o que nós vamos ver hoje, é lógico que eu vou ter que ser bem rápido. Eu vou pedir para que você faça do mesmo jeito que eu pedi no Zoom, que você anote, que você de repente vá folheando a Bíblia, vá marcando, grifando os textos, vá fazendo isso, porque eu tenho que ser rápido, porque eu tenho que passar por 27 livros, então não vai ser brincadeira, tá bom? Então vá comigo aí, fique comigo, fique alerta e vamos acompanhando, com certeza vai ser uma grande bênção, tá certo? Jesus Cristo, Ele aparece muito mais que uma vez em cada livro, viu? Então o que eu vou falar aqui de cada livro não é assim esgotando o que Jesus é naquele livro inteiro. É a mesma coisa que eu disse no Velho Testamento. Não vou conseguir esgotar. Tá certo? Então eu vou simplesmente de repente tocar em um detalhe ou em dois, alguma coisa assim, mas não vou conseguir esgotar, porque Jesus é muito mais que isso. Tá bom? Mas vamos começar ali em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus. Em Mateus, ele é o rei dos judeus e o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer ver? Se você olhar comigo em Mateus 16, a palavra de Deus diz assim: e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus
Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo aqui em Mateus, ele é muito mais que isso, mas ele é o Cristo, o enviado, o Filho do Deus vivo. Se você olhar para o livro todo de Mateus, tendo isso em mente, isso vai te ajudar muito na compreensão, inclusive, de todo o livro. Mas ele não é só o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas ele também é chamado ali de o quê? Olha o que diz Mateus 27:37. Mateus 27:37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Acusaram Jesus. E sabe o que colocaram como acusação em cima da cruz dele? Este é Jesus, o Rei dos judeus. Então ele é o Rei dos judeus. Jesus é. E na verdade, irmãos, ele veio para o mundo, ele veio para o que era seu, que ele tinha construído, que ele tinha feito, e os seus, que são os judeus e os seres humanos, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então Jesus Cristo, ele é o Rei dos judeus, mas ele também é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, ele é o servo, que é o operador também de milagres. O servo e também operador de milagres, isso em Marcos. Vá comigo em Marcos 10:45. Marcos 10:45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Embora muitas pessoas hoje, líderes espirituais, querem ser servidos, querem que as pessoas sirvam eles, só que não foi isso que Jesus ensinou. Jesus, ele mesmo, ele teria todo o poder para isso, ele teria toda a autoridade para isso, e teria sim condições de todo mundo servi-lo. Ele olhar para todo mundo e falar: parou, me sirvam aqui, me sirvam aqui. Ele poderia fazer isso, porque ele era o Cristo, ele era o Filho de Deus, ele era o Rei dos judeus. Então ele poderia exigir: me sirvam. Só que Jesus, ele não fez isso. Muito pelo contrário, o que o texto diz, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir. Olha, ele se fez servo, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, sabe qual é o mais alto grau dentro do cristianismo? É servo. Quando você conseguir chegar nessa graduação de ser servo, você chegou no ápice, você chegou no alvo, você chegou no ponto que precisava. Mas enquanto você quiser que outras pessoas te sirvam, então você está bem lá embaixo ainda, está muito mal, está fraco, hein? Está longe de Jesus, longe. Porque Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda que em Marcos, capítulo 6, versículo 13, volte as páginas da sua Bíblia um pouquinho. Marcos 6:13 diz assim, e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Jesus Cristo, ele era verdadeiramente, também aqui em Marcos, ele era aquele que operava muitos milagres e deu condições até para os seus discípulos o fazerem. E os próprios discípulos enviados por ele conseguiam também operar sinais e maravilhas incríveis. Vamos em Lucas. Quem é Jesus em Lucas? Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Em Lucas capítulo 6, versículo 5, diz assim: e dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então observe, amados, que aqui eu escolhi logicamente esse texto propositalmente, né? Porque quando fala que ele é Senhor do sábado, isso mostra que ele é dono. O sábado era sombra de Cristo.
Por que ele é dono, ele é senhor do sábado? Porque o sábado era simplesmente a sombra do corpo de Cristo, que nós encontramos lá em Colossenses. Mas como nós estamos aqui em Lucas, não é? Então eu mencionei essa questão. Por isso que nós não temos que guardar sábado, dia. Nós guardamos Cristo, que é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Tá? Não é esse dia aí que é o sábado que é importante. Não, o importante para nós é Jesus Cristo. Quem entra em Jesus Cristo, como nós vamos ver em João agora, que ele é a porta, quem entra em Jesus Cristo consegue paz no coração, consegue descanso para a alma. Então Jesus, ele é o Senhor do sábado. Vamos em João agora. Quem é Jesus em João? Em João, ele é Deus, e não só isso, ele é a porta pela qual todos devem passar. Vá comigo primeiro em João 10:30. João 10:30, olha que versículo grande. Eu e o Pai somos um. Ele é o próprio Deus. Mas Jesus é o próprio Deus? Ele é o próprio Deus. Aqui está a diferença do verdadeiro cristianismo. Me escutem, por favor. Se você faz parte de um cristianismo que acredita que Jesus só é filho de Deus, então você ainda não se converteu, você ainda não nasceu de novo, você ainda não entendeu quem é Jesus. Porque todas as seitas e religiões, eles aceitam Jesus como filho de Deus. Mas aceitar Jesus como o próprio Deus é só o verdadeiro cristianismo. Só. E aqui está bem claro, João 10:30, eu e o Pai somos um. É lógico que eu poderia mencionar outros textos que provam isso, mas não é o meu alvo hoje. Eu estou querendo simplesmente dar um detalhe de quem é Jesus em cada um dos livros do Novo Testamento. Eu disse que ele é Deus, mas eu disse também que ele é a porta. Em João 10:9, diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Isso significa paz, descanso, sossego, tranquilidade. É Jesus. Amém? Em Atos dos Apóstolos, quem é Jesus em Atos? Em Atos dos Apóstolos, ele é a luz brilhante, né, que aparece a Saulo no caminho de Damasco e que brilha mais do que o sol ao meio-dia. Ele é essa luz. Atos 9, versículos de 3 a 6. Diz assim: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, duro é para ti dar soco em ponta de faca. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Então, aquela luz que brilhou mais do que o sol ao meio-dia é o Senhor Jesus Cristo, ali em Atos dos Apóstolos. Em Romanos, quem é Jesus em Romanos? Eu poderia falar também muita coisa de Jesus aqui em Romanos, mas em Romanos eu quis colocar aqui: Jesus é a nossa, é a minha, é a sua, é a nossa justificação. Jesus é a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Se hoje nós fomos declarados justos, é por causa de quem? Por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, nós não seríamos justificados. Então ele é a nossa justificação. Todos nós somos pecadores, todos nós merecemos o inferno.
e com o pecado nós não vamos entrar no céu. Mas então como é que a gente consegue isso? Jesus veio e morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, e ele então nos justificou. E isso é muito bonito. Em Romanos 5, versículo 1, diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o que com Deus? Temos paz com Deus. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é a nossa justificação aqui em Romanos. E em 1 e 2 Coríntios, é lógico que eu emendei porque eu teria que falar um para cada um, iria aumentar mais. Mas em 1 e 2 Coríntios, ele é a nossa ressurreição e ele é a nossa vida. Ele é a nossa ressurreição e ele é a nossa vida. Olha o que diz 1 Coríntios 15, versículo 20 a 23. 1 Coríntios 15, 20 a 23. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Por qual homem veio a morte? Adão. E por qual homem veio a vida? Jesus. Então Adão nos trouxe a morte e Jesus Cristo nos trouxe a vida. Ele nos ressuscitou. Então Jesus Cristo é a nossa ressurreição, irmãos. Então ele é muito mais do que a gente pensa. Observe o versículo 21 de novo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Maravilha! Ele é a nossa ressurreição. Mas não só isso. Ele não é só a nossa ressurreição. Olha 2 Coríntios 5,15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus Cristo também é a nossa vida. Se vivemos hoje, irmãos, é para Jesus, de forma que se nós morrermos agora, sinceramente não faz diferença. Por isso que para nós esse negócio de coronavírus, esse negócio de pandemia, esse negócio, mas se eu pegar e se eu morrer, e daí? Entendeu? Porque para mim o viver é Cristo. Então se eu vivo para Cristo. E se eu morrer, é ganho. Eu vou para a glória com Cristo. Então, qual que é o problema? Pastor, mas você não tem medo de morrer não? Eu não. Eu já tive medo de morrer. Hoje eu não tenho mais não. Já tive. Hoje não tenho mais. Mas o que é isso? Não tenho. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos para Gálatas. Em Gálatas, ele nos redime da lei. Ele nos redime da lei. Olha o que diz Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Preste atenção, amado. Aqueles que ainda estão vivendo debaixo da lei e tentando guardar a lei para tentar alcançar a vida eterna, lamento, não vão conseguir, porque ninguém nunca cumpriu a lei a não ser o próprio Senhor Jesus Cristo, e ninguém nunca vai cumprir a lei, porque nós somos pecadores. Então ninguém vai ser justificado por cumprir lei, mas vai ser justificado por crer no Senhor Jesus Cristo, que cumpriu a lei. Aí faz toda a diferença. Em Efésios, ele é a nossa riqueza que nos redime. Efésios 1, versículo 7. Efésios 1, 7 diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, se hoje nós fomos redimidos, nós somos salvos, nós somos libertados, é por causa de quem? De Jesus, por causa de Cristo. Ninguém é salvo a não ser por Cristo. Vamos para Filipenses.
Em Filipenses, ele nos capacita a passar bem, tanto em abundância, quanto também passar por necessidade. Filipenses 4, o versículo 12 e 13. Então ele nos capacita a passar bem, tanto em abundância quanto por necessidade. Olha o que diz o versículo 12 e 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Irmãos, para nós não faz diferença. Se temos muito, vamos glorificar ao Senhor. Se temos pouco, vamos glorificar ao Senhor. Não vamos nos desesperar, não vamos de maneira nenhuma ficarmos frustrados, decepcionados, ansiosos, porque nós sabemos que Cristo, Ele é a nossa paz. Cristo, de fato, Ele nos faz passar bem por todos os momentos, em qualquer circunstância, quer seja na abundância, quer seja na falta das coisas. Vamos para Colossenses. Em Colossenses, Cristo é a plenitude do Deus encarnado. Preste atenção nisso. Cristo é a plenitude do Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. Então ele é a plenitude desse Deus que se encarnou. Colossenses 2:9 diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus, nós vimos isso em João. Ele disse: eu e o Pai somos um. E aqui em Colossenses nós vemos claramente que nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, Cristo é tudo ou não é? Olha, mas tem mais. Em Tessalonicenses, Ele é o nosso Senhor que virá. Se você olhar comigo em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 14 ao 17, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui em Tessalonicenses, Ele é o nosso Senhor que virá e nos levará para estarmos com Ele eternamente. Em Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Ele é o nosso mediador. Não existe outro mediador. Mesmo que você fale assim: pastor, interceda por mim a Deus lá e tal. Eu posso até orar pelos seus pedidos de oração. Eu posso até interceder por você pelos pedidos que você tem, pelos agradecimentos e tal, mas eu não sou mediador. Eu sou apenas um intercessor. Eu posso interceder por você, mas mediar não. Mediar é só Jesus. Não existe nenhum ser humano que viveu nessa terra que foi capacitado para ser o mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Isso está registrado aqui em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, não tem outro. Amém, irmãos? Em Tito, quem é Jesus? Em Tito, Ele é nossa bendita esperança. Abra comigo em Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2,13, que bom, eu não sei o que aconteceu aí no som, mas melhorou muito o som, estava um barulhão, agora melhorou bastante, não sei o que aconteceu, mas melhorou, né? Deixa assim que eu acho que vai ser bom. Tito 2,13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aqui o grande Deus?
esse grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é a nossa bendita esperança, irmãos. Vamos ser francos. Nós estávamos com vontade de parar com essa pandemia, de parar com tudo isso, da gente voltar para a igreja. Estava com vontade, estava com desejo, nós tínhamos essa esperança. Mas agora pensa em Jesus. Nós esperamos por Jesus, não com aquela palavra de esperança no sentido assim, quem sabe um dia, será que vai acontecer? Não, nós esperamos no sentido da palavra correta. Esperamos por questão de tempo, estamos aguardando. Ele é a nossa viva esperança. Então só esperando, vai chegar a hora, vai chegar o momento. E nós o veremos face a face, amém ou não? Face a face. Filemão, em Filemão é um capítulo só. Ele aqui, eu até usei uma ideia de Provérbios, né? Mas eu coloquei, né? Ele é o amigo mais chegado que um irmão. Como assim? Porque Filemão, ele teve um servo. E aí a situação toda que envolveu aquele servo, e Paulo começa a interceder por aquele servo e acaba falando que iria mandá-lo de volta, que é Onésimo. E aí então ele recomenda para Filemão não tratar ele mais como servo. Então olhe comigo aqui em Filemão, que é um capítulo só, versículo 16. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, Cristo, Ele é o nosso amigo mais chegado do que um irmão. Onésimo, ele era um servo, né, de Filemão, mas agora Paulo recomenda que receba ele como se estivesse recebendo a Cristo mesmo, como um amigo mais chegado do que um irmão. Vamos lá para Hebreus. Em Hebreus, quem ele é? Puxa vida, Jesus aqui em Hebreus, ele é o sangue do pacto eterno. Em Hebreus 9, versículo 14, ele é o sangue do pacto eterno. Olha o que diz o versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Jesus, ele é esse sangue aqui, o sangue do pacto eterno. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor e vamos tomar daquele suco de uva que representa o sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar. É o sangue do pacto eterno, o Senhor Jesus Cristo. Quem que representa esse pão aqui? Esse pão representa quem? E esse suco de uva representa quem? Vocês podem perceber que aqui é uma cerimônia que nós vamos participar já já e que representa Cristo, do começo ao fim. Vamos para Tiago. Em Tiago, ele é o Senhor que cura o doente. Ele é o Senhor que cura o doente. Porque nós vamos em Tiago, que se tiver alguém doente, você deve chamar os presbíteros, ungir com azeite. Mas quem vai curar o doente de fato é o Senhor. Não é aquele azeite, não são aquelas orações. Quem é que cura é o Senhor. E nós muitas vezes vemos pessoas que acreditam mais nas orações do que no Deus que responde. Não, irmãos, nós temos que acreditar mais em Deus e não ficar tão confiante nas orações. Olha o que diz Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome de quem? Do Senhor. E quem vai levantar o doente? O Senhor restaurará. É o Senhor quem faz. Então, o Senhor é realmente aqui o que cura o doente. Em Pedro, né? Em Pedro, tanto em 1 e 2 Pedro. Em Pedro, quem é Jesus? Jesus aqui em Pedro, ele é a pedra principal da esquina.
Ele é a coluna que liga tudo. Ele é o sustentáculo. Olhe comigo em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será. Irmãos, Jesus é aquele que precisa, logicamente, ser entendido como a pedra da esquina, a pedra fundamental. Em qualquer construção, você tem que ter uma pedra ali, uma coluna que vai poder ligar tudo e sustentar o prédio, senão cai. Se esse prédio está parado assim é porque tem colunas. Se não tiver coluna, ele cai. Não tem sustentação. Agora é interessante que Jesus aqui, ele é a pedra da esquina, eleita e preciosa. E quem nela, o quê? Crer, não será confundido. Ok? E em João, 1ª, 2ª e 3ª João. Em João, Jesus aqui, ele é aquele que tem a ternura do amor. Ele é o próprio amor. Olha aqui, 1 João 4, versículo 15 até o 19. Diz o texto sagrado: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Então ele é aí a ternura desse amor. Em Judas, quem é Jesus em Judas? Em Judas, ele é o Senhor que vem com milhares de santos. Judas, versículo 14, diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Maravilha, esse é o Senhor. E para finalizar, Apocalipse. Em Apocalipse, quem é Jesus? Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é tudo. Jesus é tudo, irmãos. Olha o que diz Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Como se não bastasse, nós lemos no capítulo 1 de Apocalipse. E para não ficar pensando assim, mas o senhor está forçando a Bíblia, o senhor está querendo... Não, então vamos para o último capítulo da Bíblia, né? Apocalipse 22, versículo 13. O que que diz? Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Pronto. Então Jesus é o quê? Jesus é tudo, irmãos. Ele é tudo. Você pode ver que nós rodamos aqui, lógico, eu concordo com você que foi muito rápido e tal, passando por todos os 27 livros do Novo Testamento, mencionando quem é Jesus em cada um deles. Agora é lógico, eu não esgotei a lista, gente. Eu não falei quase nada. Eu só pincelei rapidamente cada um dos livros, mencionando uma coisinha ou duas a respeito de quem é Jesus. Mas ele é muito mais que isso. Eu quero que você saiba o seguinte: Jesus, ele é o único que pode te salvar. Não existe outro.
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Se você entregar sua vida para Jesus, você vai ser salvo. Se você não entregar sua vida para Jesus, você não será salvo. Simples assim. Então, abra o seu coração para Jesus e entregue-se para Ele antes que seja tarde demais. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? Pai, nós te agradecemos de coração por podermos ver na sua palavra o Senhor Jesus Cristo demonstrado de uma forma tão clara, tão objetiva e tão prazerosa de se estudar, de ver. Pai, na verdade, a palavra do Senhor revela o Senhor de ponta a ponta, e como nós vimos aqui em Apocalipse, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa, o Senhor é o ômega, o Senhor é o começo, o Senhor é o fim das coisas, o Senhor é tudo, primeiro e o derradeiro. Então nós sabemos que estamos adorando ao único Deus, poderoso, Salvador, e que verdadeiramente salva, liberta e transforma todo aquele que crê. Enquanto não terminei a oração ao som do piano, eu quero finalizar com este apelo. Amado, talvez você está aqui e você ainda não abriu o seu coração para Jesus. Olha, como você viu, eu passei rapidinho por todos os livros do Novo Testamento. Tem uma outra mensagem que eu passo por todos os livros do Velho Testamento. Mas Jesus é tudo. Ele é a razão desse ajuntamento, Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão de fazermos tudo o que fazemos. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos salvação. Se não fosse por Jesus, nós não teríamos nada. Pessoas hoje têm dinheiro, têm fama, mas não têm a vida eterna. E voltando lá no primeiro texto que nós lemos, João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, amado, há alguém que gostaria de dizer assim: pastor, eu quero receber Jesus como meu Salvador pessoal. Eu pude ver que Ele realmente é tudo. O Espírito Santo, através do Senhor, me mostrou que Ele é tudo isso. Eu tenho certeza que Ele é muito mais. Eu quero abrir o meu coração para Jesus e quero recebê-lo como meu Salvador e como meu Senhor. Há alguém assim? Levante a sua mão, eu gostaria de orar por você. Levante bem alto a sua mão, quero orar por você. Há alguém? Pode levantar, se você gostaria, não hesite. Há alguém? Pastor, eu quero abrir o meu coração para Jesus, eu quero recebê-lo. Ore por mim, pastor. Há alguém assim? Levante a sua mão, quero orar por você. Há alguém? Há alguém? Quantos então gostariam de dizer: pastor, foi uma bênção ouvir tudo isso que Jesus é, e com certeza eu vou dar mais valor à leitura da palavra agora, porque eu estou já sabendo tudo que Ele é nas Escrituras. Foi maravilhoso para mim. Ore por mim, pastor, para que eu seja um fiel leitor da palavra e um fiel transmissor da palavra do Senhor para outras pessoas. Quantos gostariam que eu orasse por você? Levante a sua mão. Amém, 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 amém. Várias pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te dar a última oportunidade. Haveria alguém que gostaria de dizer: pastor, eu quero receber Jesus hoje. Quero abrir o meu coração para Jesus hoje. Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? Moço, moça, senhor ou senhora, adolescente? Haveria alguém? Então vamos orar. Senhor,